Eu vou ler esse comentário aqui. Aí eu vou tentar ler o comentário do. Ah, foi ele que apareceu na minha live. Depois eu vou dar moderação pra você, né? Ah, eu vou começar a ler comentários, né? Porque basicamente eu fico abrindo live lá, ou eu reclamo da vida, mas não tô reclamando muito. Eu falo dos meus problemas pessoais, ou eu fico dando risada da loucura do pessoal da DevTube, né? Aí vem esse perfil aqui, é Biblioteca de Alexandria. Né? Profeta, vou te contar uma história que valida o seu sentimento de se sentir incompreendido. É uma reflexão de Deleuze, o que é a filosofia. O senso comum pressupõe que as filosofias e a arte do debate, que as pessoas pensam que a filosofia adora debater sobre coisas e ideias do mundo, né? Mas na verdade a filosofia odeia isso. Cada filósofo possui uma ideia sobre o mundo e assim colocam seus pensamentos em jogos de sobreposição, né? É, seria bom já explicar para vocês aqui, né? Não sei. Ó, quando ele diz que a pessoa pensa que a filosofia é você debater ideias, né? Ele diz que não, é que você sobrepõe a sua ideia em relação à sua realidade. Ele trouxe aqui a visão geral e ele trouxe o contraponto aqui. Não se pode dizer, por exemplo, que Kant debate com Nietzsche. Não há substância teórica intermediária entre eles que fosse suficiente para equalizar uma disputa justa de argumentos. Olha, Kant e Nietzsche, eles são completamente opostos, mas se você pegar as ideias dos dois e fazer um combate, não faz sentido, né? O Nietzsche, ele vivia falando sobre o vazio existencial, sobre a vontade era algo dominante e tal, e ele criou um templo da vontade, né? O Nietzsche, ele mais contemplava o vazio e a ausência do vazio, né, que era a vontade, e Kant não. Kant ele veio explicar que a lógica humana não era baseada a lógica humana não era baseada na lógica, era sim em sentimentos primitivos. E Nietzsche ele constratou a ideia de Gantz em relação aos ideais daquela época, que era a Igreja Católica, né? Então Nietzsche, de certa forma, ele teve uma importância para aquela época, mas basicamente Nietzsche ele idolatrava a vontade e Gantz ele foi o pai da psicologia, psicanálise, psiquiatria, do mundo moderno, de tudo que existe hoje na nossa sociedade, né? Ele é até responsável pelo movimento ateu, ele é responsável por um monte de coisa, mas não foi consequência dele, né? Foi uma base de questionamento o que realmente é verdade. A verdade é você seguir um indivíduo que diz que é o mensageiro da parte de Deus, né? Ou é você questionar a sua própria existência, questionar o que a pessoa fala, questionar a consequência disso, questionar isso, questionar aquilo. E o Kant, né? Esqueci, né? Tem o Nietzsche e tem um Kant que é o. Que o Nietzsche ele copiou o Kant, né? O Kant ele foi o cara que ele questionou a existência, né? Ele foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, da filosofia moderna a se libertar, eu acho que da Igreja Católica, essas coisas. E Nietzsche ele pregou isso, né? Porém, os dois tendo a mesma argumentação, são mundos completamente diferentes que não dá para constratar um contra o outro, porque isso seria uma burrice total. Não há substância teórica intermediária entre que fossem suficiente para equalizar uma disputa justa entre a argumentação. Cada um tenta sobrepor a verdade do outro a partir das suas ideias. A ideia de Kant não opera em um espaço aberto e comum a todos. Ele funciona quando o próprio Kant estabelece um plano de ima, como que é mesmo? Inanência, será que é isso? O mesmo acontece com Nietzsche, todos os outros filósofos. Cada um constrói um plano de imanência em que suas leis se tornam reais. Nesse sentido, é interessante pensar que a filosofia não busca investigar o mundo em busca da verdade, mas a filosofia interfere ao redor do mundo, né? A filosofia ela não tenta buscar a verdade absoluta, mas ela tenta interferir as verdades do mundo, né? Isso aqui é um ponto de vista que essa pessoa está falando aqui comigo aqui. E é um agente de transformação. Ou seja, a filosofia ela tenta transformar
a mente social coletiva das pessoas em argumentação, vamos dizer assim, foi isso que ele disse. O verdadeiro pensador não se limita a observar passivo dos acontecimentos do mundo, ou seja, o que eu disse aqui agora, ele reafirmou aqui nesse ponto de baixo. Nem sob a limitação dos seus processos de metodologia restringe suas conclusões. Sim, e nem a própria verdade do filósofo restringe ele a, a entender as metodologias nem sob a limitação dos seus processos, nem a limitação dos processos de métodos restringem as suas conclusões, né? Ou seja, o cara ele teve uma ideia, mas ele não consegue concluir a ideia, mas isso não vai restringir a ideia dele, ele vai deixar um hiato aberto. Ele também tenta mudá-lo, então se alguém te chama de louco, isso é um bom sinal, profeta. Significa que você se desligou do jogo de obviedades das observações comuns. Assim se tornou capaz de propor seus novos pensamentos. Ou seja, ele trouxe aqui todo é uma pessoa que sabe falar bem. Ele trouxe aqui toda uma argumentação aqui, né, explicando que geralmente quem me chama de louco é porque tem uma mente óbvia. Aí ele explicou o que é filosofia, ele explicou o que é filosofia, que não é debate entre as pessoas, e depois ele deu uma exemplificação entre Nietzsche e Kant, que o Kant vamos dizer, é o pai do Nietzsche intelectualmente, mas os dois são completamente opostos e os dois não conseguiriam conversar, porque um falava um tópico, outro falava o outro. Aí ele expressou, depois disso daqui ele expressou o que seria a verdade, como que a verdade é discutida entre pessoas normais, como a verdade é discutida entre filósofos. Aí no final ele aplicou todo esse conceito ao meu comportamento, né? Então, esse sentimento de vazio que eu sinto o tempo todo, né? Ele quis dizer que cada pessoa é um universo completamente diferente e cada pessoa está numa realidade, né? E eu estou numa realidade de não obviedade, né? Porém, desde criança eu tenho um dom de entender qualquer ponto de vista, qualquer argumento, qualquer coisa, e explicar o porquê que aquele argumento ele foi originado e explicar qual que é a consequência desse argumento. Eu funciono como se fosse uma máquina, eu funciono igual a teoria do Aristóteles, né, que é a base do sistema digital, que é a base do sistema binário, né? Eu tenho uma mega de filosofia que ela explica qualquer coisa, né? Mas ela utiliza um núcleo, um core matemático. Desse núcleo e desse core eu posso desdobrar em qualquer coisa. Porém, meu conhecimento, infelizmente, não é discutido, não é difundido, não é falado, não é levado em consideração, né? E o que acontece? A minha tristeza em si não é nem tanto pela minha filosofia, mas sim pela minha capacidade. Aí a gente pode entrar até em Kant ou Nietzsche. A minha vontade ela não é realizada, então eu sinto um grande desejo de desvontade, né? Eu sinto uma grande desmotivação porque a motivação seria o inimigo da vontade, né? Que é o vazio existencial, tanto que o Nietzsche pregava. Mas o vazio existencial de Nietzsche é gigantesco, né? Não se aplica em uma vertente, se aplica nesse anseio, nessa ganância do ser humano de conquistar as coisas e a derrota de não conseguir conquistar nada. Falei para vocês, pessoal.